município de Mandirituba, e, e eu estou, obviamente, já jubilado, trabalhamos 40 anos, rodamos aí a região sudoeste, nordeste, norte, e agora estamos agora no sul. Eu gosto do frio, eu sou italiano, nasci no Brasil, mas sou italiano, né? E estamos aqui agradecidos a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. Eu agradeço ao Pedro pelo convite que nos fez e eu quero dizer que eu me sensibilizo com os pedidos de oração e confesso que vou estar orando. Aliás, todas as manhãs e à noite eu oro por esse ministério, tanto pelo MAN, Ministério Adventista de Motociclista, como o AMM, como o MCA, enfim, a todos nós que estamos envolvidos para alcançar esta classe de motociclista, né? E eu agradeço, Pedro, pela oportunidade que nos dá de poder estar com vocês nesta manhã de sábado e poder compartilhar algumas coisas da palavra de Deus. Eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês, mas não precisa de resposta, apenas para pensarmos. E eu espero que o Espírito Santo nos ajude a compreender essas perguntas. E eu creio que, no final, você vai ter a resposta, porque Deus, através do Espírito Santo, é que nos dá o discernimento necessário para podermos, assim, compreender os desígnios de nosso Deus. A primeira pergunta é: por que você faz o que você faz? Por que você faz o que faz? Certo? Por que você faz o que você tem feito, né? E qual é a sua causa? Essa é a segunda pergunta. Por que você faz o que faz e qual é a sua causa? Muito bem, vamos para dentro da Bíblia, porque a Bíblia nos ajuda a compreender e obter, na realidade, essa resposta. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos da Bíblia. Nossos púlpitos, muitas das vezes, estão sendo ocupados, mas não estão sendo utilizados em ler a Bíblia. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que está em São João, capítulo 15, versículo 16, vai começar a nos ajudar a compreender essas duas perguntas. E diz o seguinte, São João 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Então, querido irmão, se você hoje é um adventista do sétimo dia, tem conhecimento do corpo de doutrinas, tem conhecimento da palavra de Deus, se hoje você faz parte do AMM, ou seja, qual outro motoclube, você foi escolhido por Deus. Primeira conscientização que nós precisamos ter é exatamente isso. Conscientizarmos que não foi eu que escolhi ser um pastor, ou ser um adventista, ou ser um membro do Ministério Adventista de Motociclista. Não foi eu. Foi Deus quem me escolheu. Um dia ele me chamou. Um dia ele também me chamou. E um dia você conheceu o AMM. E aqui você está conhecendo, se aperfeiçoando cada dia para fazer a missão que Deus está confiando em suas respectivas mãos. Esse é um texto interessante. Mas
Quando Jesus estava ascendendo ao céu, estava despedindo dos seus discípulos, ele falou suas últimas palavras pessoalmente para os seus discípulos e foi ascendendo ao céu. Está em Atos, capítulo 1, no versículo 8. Observa as palavras de Jesus. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ali ele desapareceu depois de falar essas palavras. Pessoalmente, ele falou essas últimas palavras. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É o que Deus está esperando de todos nós, que sejamos testemunhas dele. Testemunhas tanto em Jerusalém, tanto no Rio Grande do Sul, tanto aqui no Paraná, tanto em Santa Catarina, seja onde estivermos, nós precisamos ser testemunhas. É interessante. E depois, nas vizinhanças, porque ele fala em Jerusalém, depois ele fala na Judéia, ele fala em Samaria e depois ele fala até os confins da terra. O AMM precisa de crescer, avançar, expandir com o Evangelho de Deus. Todos nós que fazemos parte, se você pesquisar no Google e procurar saber quantos motociclistas existem no Brasil, você vai se surpreender. É maior do que o número de membros que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem hoje em todo o Brasil. Se você pesquisar um pouco mais no Google, vai descobrir que a quantidade de membros motociclistas que fazem parte de motoclubes é bem maior do que os membros da igreja. Então, nós temos aí uma seara imensa, um campo imenso para trabalharmos, com o objetivo de alcançar essa classe, a classe motociclista, que normalmente, eu fui presidente do MAN, e eu participei de muitos eventos, vários encontros, eu estava presente lá com a minha moto, com o meu pessoal, e ao avaliar a situação espiritual, psicológica das pessoas, dos motociclistas que ali nós contactamos, nós encontramos pessoas com sérios problemas familiares, sérios problemas psicológicos, emocionais. E nós temos esse desafio pela frente. Alcançar essa classe, levar a eles o Evangelho de nosso Salvador Jesus, mas o Evangelho eterno, não é esse Evangelho barato, mesquinho, que, infelizmente, alguns têm se pronunciado. Mas para fazermos isso, irmãos, nós precisamos da presença do Espírito Santo em nós, porque é ele que nos dá discernimento para falar àquela pessoa que você não sabe o que está precisando, mas Deus sabe. E esse discernimento, ele vem porque o Espírito Santo está com a sua pessoa, tentando, de uma forma ou de outra, alcançar aquele coração. Mas deve lembrar que não foi você quem foi chamado, não foi você que escolheu, mas foi o Espírito de Deus quem te escolheu para uma missão. Correto? Agora, eu encontro um pouquinho mais à frente no livro de Atos, porque o livro de Atos retrata a igreja primitiva, o início do cristianismo no mundo.
né? Eu encontro no livro de Atos, capítulo 11, um pouquinho mais à frente, capítulo 11, no versículo 24, eu encontro ali um homem. Eu não sei se ele era motociclista, eu acho que não. Mas um homem que foi chamado, assim como eu e você fomos chamados para esse ministério. E observa alguns detalhes na vida deste homem, como ele foi, como a Bíblia descreve as qualidades deste homem. Atos 11, 24. Era um homem de bem. Olha só. Olha só. Era um homem de bem e cheio do Espírito Santo. E era um homem de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Quem era esse homem? O contexto diz que esse homem chamava-se Barnabé. Barnabé diz aqui o registro sagrado que ele era um homem de bem. E observei aqui um dos pedidos de oração do nosso irmão, fazendo o bem, repartindo a comida que tinha para si. Um homem de bem, um homem cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos dá discernimento para falar ao outro o que ele precisa num momento de dificuldade, no momento de crise emocional, no momento de crise espiritual e psicológica. É o Espírito Santo que nos dá essa condição de sermos chamados por Deus para produzir frutos para a vinha do Senhor. Então, Barnabé ele era um homem de bem, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de fé. Ele acreditava em Deus e acreditava na obra que tinha a fazer. E diz, e muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor. Queridos, um pouquinho mais à frente, a Bíblia Sagrada ela registra no livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo, aliás, capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte, Romanos 8, 14, nos fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele identifica através de uma pessoa com seus atos que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Se o Espírito Santo estiver em nós, nós seremos identificados através de nossos atos, nosso comportamento, nossa postura, nossa conduta como um filho de Deus. E aquela pessoa que está nos observando, ou como somos testemunhas, ele vai dizer, essa daí é uma mulher de Deus, esse daí é um homem de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é que está nos guiando. Então, quando nós permitirmos o Espírito Santo nos guiar, nós seremos identificados como filhos de Deus. Esta é a grande realidade. Agora, eu quero levá-los a pensar lá no Velho Testamento, o que está escrito em Provérbios 24, 11. E eu creio que é aí que você vai descobrir a segunda pergunta que eu fiz no início. Qual é a sua causa? Provérbios 24, versículo 11, nós encontramos ali o registro com as seguintes palavras. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que estão caminhando
tremendo para a matança. Em uma outra versão diz: liberte os que estão sendo levados para a morte eterna. Socorra aqueles que estão caminhando com medo para a matança no dia do juízo. Interessante. Esta é a nossa causa, irmãos. Libertar aqueles que estão sendo levados pelo pecado para a morte eterna. Esta é a nossa missão. É a missão do AMM, é a missão do MAN, é a missão do MCA, é a missão desta igreja. Libertar aqueles que estão sendo levados para a morte. Libertar do pecado. Socorrer aqueles que estão caminhando com medo, trêmulos, para a matança final, para o juízo final. Essa é a nossa causa. A igreja e nós existimos porque existe uma missão. A fidelidade de cada um de nós com Deus faz acontecer as mudanças na vida da igreja e de cada pessoa que falamos a respeito do reino de Cristo. Nós não podemos esquecer disso. As mudanças só acontecem quando fazemos o que Deus nos ensina a fazer. E quem é que nos ensina a fazer? É o Espírito Santo. É Ele que nos dá discernimento. As mudanças só ocorrem quando somos fiéis a Deus na missão. A missão só acontece quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. A missão só acontece quando nós temos discernimento pelo Espírito Santo em nossa vida. Aí nós fazemos o que devemos fazer, não a nossa vontade. Então eu pergunto, qual é a nossa causa? A nossa causa é salvar o outro, irmãos. Assim como várias pessoas do Brasil todo e até do exterior estão procurando salvar, ajudar, socorrer nossos queridos irmãos, a população aí no estado do Rio Grande do Sul. Você vê que o Brasil se mobilizou, outros países se mobilizaram para tentar salvar, amenizar o sofrimento de nosso povo aí no Rio Grande do Sul. Mas essa é a nossa missão a nível mundial. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Salvar o outro. Eu e você somos apenas uma corda. Uma corda serve para socorrer alguém, puxar alguém que está caído. Quem sabe, em um poço, num lamaçal complexo, difícil, como tenho encontrado, como encontrei durante os 40 anos que trabalhamos na igreja. Hoje a gente encontra dentro da classe motociclistas agarrados na droga, no vício, no álcool, enfim, porque teve uma dissolução familiar, separados, divorciados, enfim. Hoje nós temos pessoas que estão no chão, caídos, e nós precisamos de socorrer. Nós precisamos libertar essas pessoas. Agora, amados e queridos irmãos, para fazermos isso, nós precisamos exatamente da presença do Espírito Santo em nós, para sermos as testemunhas que o próprio Jesus falou. Sede minhas testemunhas. Nós temos que ter uma conscientização a cada dia, a cada instante. Você conhece esse evangelho porque Deus proporcionou você conhecer. Assim como eu, como você, conhecemos, outros precisam também de conhecer. Nós não precisamos e não podemos ficar com esse conhecimento apenas para nós.
Eu sempre digo que a Bíblia ela é descritiva e instrutiva. Ela descreve fatos para nos instruir. A mesma coisa somos nós. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos instruir outros aquele conhecimento que nós obtivemos através da palavra de Deus, na pregação do Evangelho. Então, amados, o que Deus quer compartilhar conosco nesta manhã de sábado é que nós fomos escolhidos por Ele. E se nós fomos escolhidos por Ele, por Deus, nós temos que sentir que nós somos importantes. Nós somos importantes para Deus, porque foi Ele quem nos escolheu para sermos as suas testemunhas. E nós precisamos de ter uma dependência inteira do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que nos convence, que convence o outro, é o Espírito Santo que vai levar nós a dar as palavras necessárias para aquele que nós vamos entrar em contato durante o nosso viver. Eu não sei quanto tempo mais eu e você estaremos com vida. Em 2014, eu estava no Instituto de Oncologia aqui em Curitiba, no Paraná. Tenho um filho que é médico. E os médicos, não foi o meu filho, ele apenas estava me acompanhando, os médicos que me atenderam me disseram, olha, você tem 6 meses de vida. E eu sorri para ele. Eu sorri para eles e disse, o quê, rapaz? O câncer que você possui é extremamente agressivo. Você só tem 6 meses de vida. E eu sorri para ele e falei o seguinte, você conhece Daniel? Daniel de quê? Não sei o sobrenome dele. Você conhece João? Qual João? Eu também não sei o sobrenome dele. Você conhece Sadraque, Mesaque, Abidenego? Não, nunca vi, não sei quem é, não. Os médicos falaram. Eu disse, olha, esses homens, um dia, estavam diante de uma situação caótica, que, humanamente falando, eles estariam mortos. Daniel foi jogado na cova dos leões. João, aquele que escreveu o livro de Apocalipse, falei para os médicos, e jogaram ele dentro de um tacho de azeite fervendo, de cabeça para baixo, e ele não morreu. Sadraque, Mesaque e Abidenego foi jogado numa fornalha de fogo ardente que as pessoas que o jogaram morreram, mas ele não. Então, meu amigo, meus irmãos, eu respeito vocês pela ciência, tá? Mas eu só vou, isso em 2014, eu só vou quando Deus, a quem eu sirvo, permitir que eu vá. E isso já tem o quê? 10 anos. E eles marcaram que eu deveria ir de 3 em 3 meses, voltar ao Instituto. E eu chegava lá, falei, e aí? Já deu 6 meses. E não morri. Aí eu tinha que voltar de 6 em 6 meses. E agora eu volto de ano em ano para fazer um check-up, para verificar. E está tudo bem. Então eu disse para eles, queridos, eu só vou quando Deus permitir. E quando eu chego lá no Instituto de Oncologia, as enfermeiras e os médicos, esse aí é o homem de Deus, esse aí só vai morrer quando Deus permitir. Eu falei, você também, a mesma coisa. E a oportunidade que a gente tem de falar um pouco a respeito de Deus. Meus irmãos, nós precisamos, eu quero concluir, porque o Pedro, nosso capelão, já falou que eu tenho que terminar. É brincadeira. Eu quero concluir com o último texto. O último texto está no livro de Salmos, Salmo 101. Salmo 101, no versículo 6, nós vamos encontrar aqui uma
uma expressão muito forte e, ao mesmo tempo, interessantíssima. Salmo 101, verso 6, diz o seguinte: os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Para quê? Para que esteja comigo. E o que anda em um caminho reto, esse me servirá. Salmo 101, verso 6. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra para que esteja com ele. E aqueles que andam no caminho correto, lógico, orientado pelo Espírito Santo, esse o servirá. Nós precisamos, amados e queridos irmãos, seguir exatamente o que o Espírito Santo nos mostra a fazer. E ele nos instrui a cada dia, a cada instante da nossa vida. Que ele nos dê discernimento para entendermos que não fui eu quem escolhi ser um adventista. Eu era um gerente de um banco quando me converti e deixei o banco para fazer teologia, porque entendi que eu estava sendo chamado por Deus para servir na sua causa, e assim eu fiz. Eu era um gerente, era um diretor de um banco, e quando eu pedi a minha carta de demissão, eles disseram: você está louco, rapaz? Agora quer ser aí um cristão, um adventista, quer ser um pastor? Eu falei: sim, exatamente. Deus me chamou e eu vou. E eu fui. Trabalhamos, a nossa turma eram 55 pastores. Desses 55 pastores, somente 15 se aposentaram. Os demais foram afastados por um motivo ou outro, alguns abandonaram. Não quero entrar no mérito da questão. Mas a maioria dos pastores, eles se aposentam e colocam um pijama. Eu coloquei um colete e continuo fazendo o trabalho de Deus. Assim como eu fui chamado, você também foi chamado. E nós temos essa missão. Temos a missão de socorrer, libertar aqueles que estão cativos no pecado. Foi Deus quem te chamou. Então, você é uma pessoa importante, significativo para Deus. Você é importante para Deus. Ele lhe chamou. Você tem que ter essa consciência. E o Espírito Santo está aí do seu lado, te orientando, lhe dando discernimento, ditando as palavras corretas para falar àquele coração que você não conhece, você não sabe da necessidade dele. Então, quem nos dá as palavras corretas é exatamente o Espírito Santo. Você é testemunha do Espírito Santo. Você é testemunha de Deus. E Deus está com os seus olhos procurando quem é fiel. E como você vai responder essas perguntas? Por que você faz o que você faz? E qual é a sua causa? Eu espero que você já encontrasse a resposta para essas duas perguntas. Por que você faz o que você faz? É porque você tem consciência de que Deus lhe chamou? Ou você faz porque todo mundo está fazendo? É? Por que você faz o que você faz? É porque o seu esposo, o seu cônjuge faz? Você vai fazer? Porque seu pai fez? Você vai fazer? Ou é porque Deus lhe chamou para fazer? Essa é a diferença. Qual é a sua causa? É só andar de moto? É só colocar um colete? Qual é a sua causa? Nossa causa, queridos irmãos, é salvar o outro, é socorrer o outro, é libertar o outro do pecado e dar oportunidade a esse outro a chegar nas mansões eternas e ter uma vida eterna. E para fazer isso, nós precisamos a dependência do Espírito Santo. Foi isso que Jesus Cristo, quando ele ascendeu ao céu, ele colocou na mente dos discípulos a dependência. Sejam minhas testemunhas quando o Espírito Santo descer sobre vós.
É o Espírito Santo que nos capacita, que nos ensina, que nos utiliza para levar o Evangelho àqueles que precisam ser alcançados. Há muitas pessoas em outros lugares, tanto em Samaria como em Judeia, até os confins da terra, que precisam de ter a oportunidade de conhecer o que você conhece. Ter a oportunidade de conhecer aquilo que você já conhece. Porque o Espírito Santo lhe fez conhecer. E agora você precisa de transmitir isso ao outro. Há 10 anos atrás, eu estava condenado à morte, mas não morri. Eu estou aqui, motivando, incentivando e ajudando a outros a conhecer o Evangelho. E eu tenho que agradecer a Deus. Aqui na minha chácara eu tenho muitas mandiocas, tenho muitas coisas. E aí, quando as pessoas vêm aqui, eu dou a mandioca para eles, eu dou o aipim. E aí eles dizem assim, e tal, mas pastor, quanto é que eu pago a caixa de mandioca? Eu tenho aqui uns 4 caminhões de mandioca, plantadas e colhendo. Eu disse, nada, rapaz. Não, mas não, nada, rapaz, que isso? Não vou te cobrar nada. Eu não tenho nada, isso aqui não é meu, rapaz, isso aqui é de Deus. E aí ele sorriu e falou, olha, até o vento, até o ar, o fôlego aqui, ó, que eu estou respirando, não é meu, é de Deus. Então, meu amigo, o que eu tenho aqui é para vocês. E eles, aqui tem uma cultura aqui no Paraná, que eles cobram tudo, entendeu? Ninguém dá nada de graça para o outro. Eles têm essa cultura aqui. E eu cheguei com a minha mudança, e aí eu tinha uma outra geladeira, eu dei a geladeira para o outro, por ver o vizinho aqui, que nunca leu a Bíblia, nem tem Bíblia, eu que dei a Bíblia. Eu tinha 2 máquinas de lavar roupa, leva para você. Eu vou derrubar a casa aqui, que é casa de madeira, e vou construir uma outra, e já dei a casa para outro. Então, eles ficam assim impressionados. Então, irmãos, nós precisamos de dar, não apenas as coisas materiais, nós precisamos de dar as coisas eternas, que é a salvação em Cristo Jesus. E é o que eu estou fazendo. Eu quase comprei aí chácaras no Rio Grande do Sul, eu fiquei 2 anos procurando chácara. E Deus me conduziu aqui. E eu estou cercado aqui, não tem nenhum adventista aqui. Eu estou cercado aqui de católicos e de congregação cristã no Brasil. E eu estou pregando para eles. E uma maneira de pregar é orientados pelo Espírito Santo. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, e que sejamos vistos pelos olhos de Deus como os fiéis da terra. Os fiéis da terra. Os meus olhos estão procurando os fiéis da terra. Que eu e você sejamos fiéis e possamos transmitir esse conhecimento que Deus, através do Espírito Santo, nos deu a compartilhar isso com os outros. Que Deus possa abençoar o lar, a família de cada um de vocês. Os pedidos que eu ouvir aqui, eu vou colocar diante de Deus com a oração. E que Deus possa ajudá-los. E precisando de qualquer coisa, o Pedro tem meu contato e vocês poderão entrar em contato no meu WhatsApp e, sem problema nenhum, estaremos aqui à disposição para ajudá-los naquilo que for necessário. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe. Pode orar por nós, pastor Betero. Ok. Bondoso Deus, amado Pai que estás nos céus. Ao amanhecer esse dia, nós lhe buscamos, nós lhe adoramos, nós o invocamos a cada pedido que aqui foi manifestado e aqueles que também ficaram guardados nos corações, mas colocamos todos esses pedidos em suas mãos e rogamos-te, invocamos-te que o Senhor possa socorrer cada um segundo a tua bendita vontade. Eu não sei, Senhor, as necessidades de cada pessoa que está me ouvindo nesta manhã, mas eu sei que o Senhor sabe. O Senhor sabe das lutas, dos conflitos, das dificuldades que cada um enfrenta.
e nós lhe rogamos nos méritos de Jesus que possas visitar cada um e ajudá-los segundo o teu querer, a tua vontade. Abençoe o AMM. Abençoe, ó Deus, esse grupo que o Senhor um dia chamou para cumprir a missão de pregar o teu evangelho, colocar a oportunidade no coração, na mente de cada pessoa que o Senhor designar a falarmos. Que cada membro do AMM, seja do MCA, seja do MAN, possa, ó Deus, cumprir a missão, tanto na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Que o Senhor os proteja quando estiverem em missão, viajando em suas respectivas motos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja e que o Senhor os guie a falar aquilo que o Senhor deseja que cada um fale àquele coração necessitado. Que nós possamos libertar muitas outras pessoas para o teu reino. Que nós possamos socorrer aqueles que estão cansados, com medo, trêmulos, porque ao ouvir falar do juízo de Deus, muitas das vezes as pessoas têm medo, porque têm uma necessidade, mas que o Senhor possa ajudar cada um de nós a socorrer e a libertar aqueles que precisam ser libertados. Pedimos que o Senhor nos dê a continuidade de um sábado feliz em tua companhia e que esses conselhos de tua palavra possam ficar guardados em nossa mente e colocados em prática para a honra e glória do teu santo nome. Seja com cada família aqui representada, abençoando-os, protegendo-os e ajudando-os em suas necessidades. É o que lhe pedimos, é o que já lhe agradecemos, em nome de nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Pastor, em nome do AMM Rio Grande do Sul, eu quero agradecer muito. O senhor foi usado pelo Espírito Santo pela essa mensagem. Agradeço muito a sua disponibilidade. Muitíssimo obrigado, pastor. Muitíssimo obrigado. Foi uma bênção ter estado com o senhor essa manhã. Foi realmente uma bênção. Nós tentamos várias vezes, né, pastor? O pastor teve uma cirurgia há pouco tempo, fez uma cirurgia no maxilar, né, pastor? E aí não pôde, e dessa vez ele conseguiu estar conosco, e eu honro, agradeço a Deus, viu, pastor, por o senhor estar conosco aqui. A mensagem foi maravilhosa, foi muito inspiradora, que o senhor continue sendo abençoado. Gostei muito de não ter colocado pijama e ter colocado um colete, gostei muito, viu, pastor? Essa frase foi maravilhosa. Que Deus possa abençoá-lo, pastor, abençoá-lo mesmo. E que o senhor venha mais vezes, o link é sempre o mesmo, pode ficar à vontade, todos os sábados nós temos o nosso encontro aqui, o senhor fique à vontade para aparecer aí quando o senhor quiser, as portas estão abertas